Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No livro de produção de texto. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos, né, a denotação e a conotação. São as duas formas de se usar a língua portuguesa, tá? Então, dessa forma, eu escolho usar a língua no sentido denotativo, né, que é a denotação, sentido real, literal da palavra, ou no sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra, tá? Nós vimos o exemplo da palavra guerra. Observe os trechos da letra da canção a seguir, explorando os diferentes sentidos da palavra guerra. Isso lá na página 79, tá? Do livro de produção de texto. Ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais. Desejo o fim da guerra cantando pela paz, tá? Então a gente vê que eu tenho dois exemplos. Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego. Aqui nesse trecho eu tenho o uso da palavra guerra no sentido conotativo, né? Aquele momento de tormenta, de tempestade, que está tudo muito difícil, tá? Agora aqui, desejo o fim da guerra, a guerra no sentido literal, né? Onde os países entram em conflito, tá? Identifique em qual trecho a palavra guerra foi usada com sentido conotativo e em qual trecho ela foi usada no sentido denotativo, tá? Explique. No trecho A, a palavra guerra é conotativa, pois se refere a uma situação turbulenta, de conflito. No trecho B, refere-se aos conflitos bélicos, à guerra em si, tá? Portanto, apresenta o sentido literal denotativo. Leia os provérbios a seguir. Roupa suja se lava em casa. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, o que esses provérbios eles expressam? A roupa suja se lava em casa significa que os problemas pessoais, de família, devem ser resolvidos em casa. Enquanto de grão em grão a galinha enche o papo, eu estou querendo dizer o seguinte, que vai poupando de pouquinho em pouquinho, né? Que lá no final você vai atingir o seu objetivo, tá? Aqui na letra B, pediu para pesquisar outros provérbios. E tem vários, né? Quem se mistura com porco farelo come, galinha de casa não se corre atrás. Esse é a mãezinha que gosta de falar. Então vamos seguir, ó. Leia as manchetes a seguir e marque denotativo ou conotativo, tá? Fome oculta põe saúde de criança em perigo. Sentido conotativo. Cágado é resgatado e põe ovos em piquete de acampamento. Do RS. Letra D, sentido denotativo. Suspeitos de incendiar viatura em Itapema são apreendidos pela Polícia Militar. Sentido denotativo. Se escolhido nosso samba, vai incendiar o Ayambi, diz compositor da Dragões. Sentido conotativo, né? Vai levantar a galera. Então, qual é o sentido de cada uma dessas palavras? Na letra A, põe significa deixa, coloca. Na letra B, desova, bota. No trecho C, incendiar significa atear fogo, no sentido literal, tá? E na letra D, incendiar significa agitar. As palavras do quadro a seguir podem ser empregadas em sentido denotativo ou conotativo, de acordo com o contexto. Reúna-se com um colega e criem duas frases empregando-as nesses dois sentidos, tá? Então, se eu colocar assim, ó, o sol nasce à tarde durante o inverno europeu, é o sentido real, literal, tá? Agora eu falo, minha mãe é o sol da minha vida, é o sentido figurado, significa que ela ilumina, que ela me aquece, tá? O mar, no sentido real, o mar está muito agitado hoje. No sentido conotativo, a vida nem sempre é um mar de rosas. Pedra,
Ana tropeçou na pedra, sentido real, literal, sentido conotativo. Enfrentar as pedras no caminho faz parte da vida, tá bom? Vamos seguir, página 81. Observe os pares de fotografias a seguir. Para cada par, você poderá criar uma frase empregando as palavras em sentido conotativo, no sentido figurado, tá? Então, aqui eu posso colocar, ó, o menino é uma formiga, ou seja, ele adora doce, né? Porque a formiguinha, ela adora doce. Então, eu comparo o menino a uma formiga, tá? A menina está com a cabeça nas nuvens. Significa que ela está longe, né? Os seus pensamentos estão longe, ela não está ali tão concentrada. E eu tenho um goleiro e um frango. O que que significa? O goleiro é um frangueiro, né? Não agarra bem. Ó, página seguinte. Leia esta tirinha com o personagem Armandinho. O bairro ficou sem luz a noite toda, vó. Nem fui no computador. Isso porque um carro abraçou o poste, aqui perto de casa. Essas demonstrações de carinho só me trazem problemas. Então vamos lá, ó. A gente já viu que ele usou uma expressão aqui no sentido figurado. Não tem como o carro ir lá e abraçar um poste no sentido literal, né? Na tirinha, que palavra Armandinho emprega no sentido conotativo? A palavra abraçou. Qual o sentido denotativo dessa palavra? No sentido denotativo, significa envolver alguém com os braços, tá? Com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Com o sentido de bater, colidir com poste. Então, no sentido real, é abraçar, tá? E no sentido figurado, o sentido que ele usou foi o carro bateu no poste. Se na tirinha Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Não, pois o emprego da palavra em sentido conotativo que contribui para o humor da tirinha, tá? Identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo nas frases a seguir e depois explique-as. A literatura permite-nos viajar. A gente vai pegar um livro, vai pegar literalmente o avião e viajar? Não. Significa viajar no sentido de imaginar, usar a nossa imaginação, tá? Você é a luz da minha vida. A palavra conotativa é luz, né? Ela foi empregada com o sentido de ser a razão, o motivo da vida de alguém, tá? Alta nos juros atropela os sonhos das pessoas. A palavra usada no sentido conotativo foi atropela. Ela foi empregada com o sentido de interromper, né? De não deixar a pessoa alcançar o seu sonho. Exercícios físicos detonam músculos quando mal praticados. A palavra denotativa, perdão, a palavra usada no sentido conotativo é detonam, tá? E ela foi empregada com o sentido de prejudicar. Se fizer o exercício mal feito, você vai ser prejudicado, vai detonar, tá? Os seus músculos. As imagens a seguir são a representação literal de algumas expressões idiomáticas. Identifique que expressões são essas e o sentido com que elas são empregadas no dia a dia, tá? O que são expressões idiomáticas? São as expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, tá? O sentido que elas assumem depende do contexto em que elas são utilizadas. Então, aqui, ó, engolindo sapo. Engolir sapo. O que que significa no sentido figurado, né?
Significa que a pessoa precisa se calar diante de algumas situações, mesmo que ela não concorde, tá? Esse aqui também é muito bom, ó, com a pulga atrás da orelha. Não é porque a pulguinha está aqui, né, no sentido figurado. Significa que a pessoa está incomodada com alguma coisa, tá? Por fim, ó, pisar em ovos, o que significa? Significa fazer algo com muito cuidado, né? Pisando, estou falando pisando em ovos, para não ofender, não magoar ninguém. E por fim, ó, o peixe fora d'água. Significa que a pessoa não está se sentindo à vontade no lugar onde ela está, tá bom? Então ela fala: "Ah, estou me sentindo um peixe fora d'água", ok? Então vou encerrar essa aula por aqui. A nossa próxima aula é de revisão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.